Estamos no mês das mulheres e aqui a gente também vai aproveitar e falar de vocação. E nesse sentido, hoje a gente vai trazer uma convidada que ela faz parte do ramo empresarial. A vocação dela, a escolha dela é em prol à educação. Por isso que com muita alegria a gente recebe aqui na nossa cidade, até porque ela veio de outro lugar e a gente já vai explicar melhor como que é a vida dela. Estou com a irmã Miriam Maria Ramos, ela que há 35 anos faz parte das religiosas da instrução cristã. Irmã, primeiramente vamos explicar o que é as religiosas da instrução cristã. Nós fazemos parte de uma congregação religiosa que nasceu na Bélgica em 1823, que, por sinal, próxima semana estaremos fazendo 202 anos. 202 anos de fundação, né? E temos como carisma nos consagrar a Deus, né? E nos sacrificarmos, né? A consagração e o sacrifício pela juventude. Uhum. A gente se consagra totalmente a Deus e se sacrifica pela juventude. A educação e a juventude, né? Isso, a educação e a juventude. A gente tem como foco, né, a juventude. Então, onde precisar, onde estiver os jovens, a gente está à disposição para a nossa missão. Então, assim, a gente tem os colégios, que são lugares de atuação da gente, mas também nós temos comunidades de inserção. Por exemplo, centros sociais. A gente tem em Juazeiro da Bahia um centro social, a gente tem outro em Recife, que trabalha com jovens e adolescentes, preparando para o trabalho e também proporcionando para eles a música, a arte, é bem legal. O que seriam esses centros sociais, irmã? Esses centros sociais, eles tiveram início com a visita das irmãs nesses lugares, conhecendo as famílias, ou a pedido do próprio bispo local, né, que sentiu que a juventude, os adolescentes, precisavam de um cuidado especial, de uma congregação que se dedicasse a eles. Então, por exemplo, em Juazeiro, era Dom Beto, o bispo na época, ele pediu que a gente fosse para lá, porque ele descobriu que a gente se consagrava à juventude, e as irmãs foram e começaram um trabalho lá, coordenando esse centro social com adolescentes. E lá elas começam trabalhando com voluntários, né? Pessoas que se dedicam, que querem ajudar, então eles dão aula, oferecem cursos gratuitos para esses jovens. Também trabalha música com eles, né? É tudo gratuito, irmã? Tudo gratuito, inclusive a alimentação eles têm nesse local, né? E as irmãs trabalham também com alguns bancos de alimentos, né? Que aí elas recebem alimentos também para esses jovens e crianças. E é até interessante a gente falar isso, porque assim, em várias cidades tem as escolas que funcionam particular, né? Mas vocês também têm esse lado de voluntários. Sim. Claro que as pessoas que estão ali trabalhando, os professores, irão receber, mas os alunos é tudo voluntário. Não é, irmã? Eles não precisam... Aliás, é tudo gratuito. Eles não precisam pagar nada. Não porque precisam. O serviço também de muitos lá, acaba sendo voluntário, porque ele tem esse cunho social. Seria isso, sim, irmã? Sim. Por exemplo, em Recife, num bairro chamado o Alto José do Pinho, na periferia do Recife. E lá a prefeitura assume os funcionários e o prédio é nosso. E também a gente assume os alunos, né, com o trabalho, vamos dizer, todos os colégios assumem esse trabalho filantrópico, né? É lá que assiste o Centro Social Dom João Costa. E lá tem também os voluntários, né? As pessoas que ficam lá, assim, 2 dias na semana, 3 dias na semana, que doam um pouco da sua vida, do seu tempo, para oferecer algo para aquelas crianças também. E a metodologia daí seria como, irmã? Ela segue como? Ela segue assim, o carisma também da instituição, que é o sacrificar-se inteiramente à juventude. Pela manhã
Tem os meninos têm educação física, né? Tem voluntários da educação física, mas também tem professores que são pagos. Ela segue do município ou ela vem... seria igual a da rede do Cas Damas? Ela faz parte da rede Damas, o centro então social. Tem a apostila, todo aquele cronograma. Só que não são aulas. Os alunos, eles não é tipo uma escola. Ah, entendi. Né? É um centro social, onde eles ficam, por exemplo, eles começam esse ano, mas o próximo ano eles já dão a vez para outros adolescentes. Sim. E chega um tempo que eles também já ingressam no mercado de trabalho. Eles foram preparados lá e muitos já saem aptos já para trabalhar, porque tem curso de culinária, corte de cabelo. Que legal, assim, seria mais profissionalizante. Profissionalizante, então. isso. Que bacana. E aí, então, vem a parceria com a prefeitura, com as irmãs, as religiosas, né? A gente fica com essa parte de acompanhamento e de também espiritualidade, né? Que legal, irmã. É um trabalho de evangelização. De evangelização, né? Bem legal. Irmã, e assim, quando a gente fala de vocês, são vários lugares, mais ou menos quantas cidades que hoje contempla? No Brasil, isso. Nós estamos em vários estados, né? Sobretudo, a gente começou, quando veio da Bélgica, foi para Recife. Então, lá se expandiu, a gente está em 4 cidades de Pernambuco, Garanhuns, Nazaré da Mata, Vitória, Santo Antão e no Recife, que é o centro, né? E depois fomos para... Demos um voo, assim, para Fortaleza, para Campina Grande, para Maceió. Olha. Depois viemos para o Paraná, né? Estamos em Maringá e em Mandaguaçu. E depois para Mato Grosso, né? Onde estamos, em Sinop e Sorriso, né? E em Rondônia nós também temos 2 casas que é de inserção também, que a gente chama de comunidades de missão, que a gente está diretamente ligado à paróquia, né? As paróquias lá das cidades de Colorado do Oeste e Cabixi. Irmã, sabe o que é interessante? Porque, assim, a história aqui de Sinop, você me fez recordar isso, ela vem com um convite de um bispo. Então, geralmente, há essa preocupação deles também, vamos trazer as religiosas para cá, porque realmente o serviço de vocês, ele é diferente, né? Ele é voltado à educação. Como que é isso, irmã? Porque, assim... vocês têm toda a parte de oração, enfim, mas tem que ter a parte de gestão de uma empresa, né? Porque ali, gente, é uma empresa também, uma empresa, né, irmã? Não dá pra falar que vocês têm a missão de vocês, mas agregado à administração. Como que isso funciona, irmã? É tão legal a gente falar sobre isso, porque a gente vai vendo o desenvolvimento da vida religiosa nesse campo educacional. Porque antigamente todas as irmãs assumiam aulas, o administrativo, até, né, a gente tinha aquele estilo de clausura, que as irmãs não saíam e que as alunas eram internas. Né, que se falava internatos. Então, as alunas vinham de longe e os pais deixavam ali, né, final de mês, que iam para casa ou só nas férias. E aí as irmãs é que assumiam tudo. Com o tempo... né? As leis começam a chegar, as exigências, né? E é lindo ver que a gente foi se adaptando, né? Com o tempo. Então, como você falou tão bem, né? Realmente somos uma empresa, né? Somos uma rede hoje educacional. Muito bem organizada, muito bem sinal, organizada, né? Graças a Deus. E, Dani, para poder a gente entrar nesse campo, a gente também precisa se preparar, né? Eu lembro que quando eu entrei na vida religiosa, todas as irmãs faziam pedagogia, né? Porque a gente vai lidar com o colégio, a gente precisa saber, né, a linguagem da educação. E aí todas fazíamos pedagogia. Eu fiz pedagogia, né? Olha. E aí depois tem também, hoje as irmãs já têm cursos, né, de gestão, tem irmãs que fizeram até também direito, inclusive, nós temos irmãs que fizeram o curso de direito, já tem psicologia, né? Mas
Mesmo a irmã, que, por sinal, a irmã Marcela, que é a presidente da rede educacional hoje, ela fez direito, ela é advogada, mas ela se especializou na gestão escolar para poder estar, né, com essa missão aí tão linda, né, de gerar, como a gente fala, né, de ser gestora de toda a rede Damas educacional, né, e que faz muito bem, por sinal, esse trabalho. E aí o que me admira também é ver que as nossas irmãs que estão na direção, aqui em Sinop, irmã Nazarete, né, Gomes, que está na direção de 2 colégios, tanto de Sinop como de Sorriso, né, que é o Regina Celli e o Regina Passes, são irmãs, assim, competentíssimas, né, que tem toda a minha admiração, né, que não é à toa que a congregação confia um colégio para elas, porque a experiência, né, de diálogo, desde com os mais pequenininhos dentro do colégio até com os mais maiores que saem, que se tornam profissionais, que voltam ao colégio com seus filhinhos, né, como a gente está aqui diante também de uma profissional que também tem seu filho no colégio, né, como você, né? Então, é muito bonito isso, né, de ver que elas realmente se preparam, nós nos preparamos, né, para estarmos nessa área aí que não deixa de ser e que é, por sinal, sim, uma empresa. E assim, irmã, eu até confesso, e a gente fala aqui, eu até tive pouco contato com a irmã, né? Algumas vezes que a gente chegou a se falar, sim, né, irmã? Foi. Porque assim, é uma missão que as irmãs têm. Então, de repente estão em uma cidade, em um estado, e de repente já muda tudo isso, né? Então, aqui, por exemplo, nós tivemos, são 3 irmãs, e você até me fez recordar de uma irmã, ela foi para Sorriso, inclusive agora, quando ela chegava na escola, os alunos já chegavam abraçando ela. É uma Veronice, né? Então, assim, eles tinham carinhos mais pequenininhos, por exemplo, eu lembrava, tipo, uma avó, e eles já chegavam abraçando. Então, assim, essa essência de vocês dentro desse mundo, né, por mais que envolve desde os valores cristãos, mas também envolve o saber, o liderar, é um conjunto de coisas, né, irmã? E vocês não pode se apegar também, porque estão aqui, de repente já vai para outro lugar. Como que você lida com tudo isso, irmã? Como é que vocês encaram isso? Porque às vezes a gente gosta de alguém, fica chorando quando alguém vai. Vocês devem sentir, mas como que vocês entendem essa missão? É desafiador, né? Bem desafiador. Toca o nosso humano, a nossa sensibilidade, né? Sobretudo nós mulheres, né? Que somos bem sensíveis. Já vê eles lá como filhos, netinhos. Isso, nós dizemos sempre que a gente gera no espírito, né? Exatamente. E temos, né? Inclusive, eu tenho muitos ex-alunos já que me chamam de irmã, né? Olha. E porque a gente não deixa de fazer esse acompanhamento até ao longo dos anos. Sim. De saber como está, né? De vez em quando eles, irmã, preciso de um conselho, e vem, e a gente conversa, já depois de famílias formadas e tudo, né? Mas não é fácil, é desafiador mesmo. A gente está em um lugar, daqui a pouco vai para outro. A gente cria vínculos. Cria vínculos. Eu acredito que quanto mais o tempo passa, mais a gente vai meio que se acostumando, né? Mas logo no início, eu posso contar um exemplo de uma irmã? E assim, a gente está até falando isso porque tem 2 meses que a irmã está aqui, junto com outras que chegaram na nossa cidade. Claro que elas têm toda essa experiência do empreendedorismo ali, porque vieram de outras cidades, vieram de outros lugares. Mas aqui na nossa cidade, elas estão há pouco tempo, o que mostra que, assim, as empresas elas vão fluindo, o ramo educacional, e elas vão seguindo com a missão delas, né, irmã? Isso, você falou muito bem, a missão, né? A missão. E a nossa fundadora, Madre Agate, ela diz que a missão vem sempre acompanhada das graças necessárias. E nós acreditamos muito nessas graças. Então, a história que eu conto era de uma jovem lá de Fortaleza que ela
despertou para ser religiosa. Ela era aluna e eu acompanhei essa aluna por 2 anos, né? Ela na primeira, segunda série, terceira série do ensino médio, e ela sentiu o desejo de ser religiosa. E ela dizia, eu quero, eu acho muito massa a vida de vocês, vocês são como irmãs, vocês se dedicam totalmente a nós jovens, e eu quero essa vida também para mim. Então, depois que ela entrou na vida religiosa, hoje ela é uma irmã, né? E um dia eu perguntei para ela, quando ela foi transferida, né, que ela dizia, irmã, eu acho muito massa também quando vocês são transferidas, porque vocês não ficam o tempo todo em um lugar, vocês vão para outros. E aí... quando ela foi transferida a primeira vez, eu perguntei, e aí, é massa ser transferida? Ela, não é não, viu? Se apega, aí, né? A gente se apega, é difícil, ela dizendo, né? E sabe, irmã, que não é assim, às vezes eu estou falando aqui de cidade, estado, mas vai até para outro país, como é o caso da irmã Maria José, bastante conhecida aqui na cidade pela missão dela, mas ela seguiu agora esse ano, né? Vai para a Índia, né? Ela está lá em Maringá, aguardando, mas... seguindo para a Índia. Exato. E é uma fundação nova, tudo novo, né? Sim. Mas a gente acredita muito na graça, né? Que a graça de Deus nos acompanha. Se não fosse realmente por algo maior, por algo que nos transcende, a gente não conseguiria. Então, a gente sente, a gente sofre, né? Mas quando a gente pensa na missão, quando a gente pensa que em todos os lugares, para onde nós formos, sempre vai ter um sacrário, sempre vai ter uma igreja para a gente rezar, para a gente se refazer, e sempre vai ter jovens, que são os objetos principais do nosso carisma. Então, é o que nos fortalece. Irmã, por que a congregação ela veio com esse intuito? Porque são várias, né? Sim. Cada um tem ali uma escolha, mas a de vocês ela veio trabalhando na educação e com os jovens. Por quê? É uma fidelidade à nossa fundadora. Como você está sabendo, são 202 anos. Madre Agate, ela deixou esse legado para nós, porque ela foi a primeira a viver isso. Né? Lá na Bélgica, quando ela começou, ela foi autodidata por conta do período da Revolução Francesa. Ela, por si só, adquiriu conhecimentos e conta no seu escrito que ela, quando adolescente, ela se especializou na linguagem de Libras para alfabetizar uma jovem que era surda-muda, né? Deficiente audiovisual, né? Auditiva e visual. Então, Madre Agate se especializou para cuidar dessa jovem. Então, ela também começou com a educação no momento em que as meninas não iam para as escolas, eram só os meninos. E aí ela abre esse novo, né? Para que as meninas também comecem a estudar e cria aí os internatos. Então, a partir de Madre Agate, a gente tem nela essa referência, esse modelo que deixou esse carisma e que até hoje é muito vivo entre nós. Tem uma canção que diz, né, que ela foi alguém que deixou tudo por Deus, sacrificar-nos e consagrar-nos à juventude. Seu testamento ficou. Então, é de lá, desde Madre Agate, que deixou escrito, quando ela foi pedir ao Santo Padre, Leão XIII da época, para aceitar a nossa congregação, ela disse, nós queremos cuidar do rebanho que nos é confiado e cuidar das ovelhas para que o lobo não venha devastar nem espantar as ovelhas. E essas ovelhas é a juventude. Irmã, você vê, né? Tem mais de 200 anos. E como que é tão atual até hoje a importância de se trabalhar com o jovem, né? A ajudar nesse direcionamento a eles. Do direcionamento eu digo certo, o errado, isso é bom, isso não é. Porque assim, os jovens hoje, se eles não tiverem um certo cuidado, um certo zelo, pode se perder muito fácil no mundo das drogas, enfim, tanta coisa difícil que o mundo oferece, que não é a verdade, né? Que não é uma coisa boa a eles, enfim, que drogas, por exemplo, vai terminar preso ou às vezes no cemitério. Isso. Então não é um mundo legal. E quando a gente vê um trabalho diferenciado como esse,
a gente pensa, que sabedoria, né? Mais de 200 anos e isso é tão importante até hoje nos dias atuais. É o Espírito Santo agindo, né? Como você falou, os problemas continuam na juventude. Sim. E o bonito é a inspiração que vem desde Madre Agate, que ela era muito apegada ao Espírito Santo, ela pedia muitas luzes do Espírito Santo. E é o que a gente continua fazendo, porque não é fácil lidar com a evangelização da juventude hoje, que exige criatividade, um novo jeito de evangelizar. E por isso que a gente trabalha muito com projetos, né, de evangelização, que são vários, né? Isso mesmo, vamos até falar quais são eles, irmão, hoje o que vocês têm. Então, a gente começa em todos os colégios da rede Damas Educacional. Desde pequenininhos, a gente tem o Sonho Encantado, que é com os alunos do infantil. Sim. É um projeto lindo que prepara essas crianças para o Natal, para se encontrar com o Menino Jesus em Belém. Depois a gente tem o Mochilinha, né, que trabalha o bom samaritano, cuidado com o outro. Depois temos o Semear, que é, né, a semente. É interessante que eles trabalham assim muita convivência. Isso. A pessoa ela ter empatia com o próximo, ela valorizar as pessoas, saber viver em comunidade, cuidar de si mesmo, né? São tantos valores trabalhados, E a gente se né, preocupou irmã? muito, Dani, com esses projetos, respeitando a faixa etária de cada aluno. E a gente segue muito a demanda deles naquela idade. Então, atinge. É incrível. A gente tem alunos que chegam no 4º ano e já está pensando no próximo projeto que eles vão fazer, né? Por isso, porque são tocados, graças a Deus. E, irmã, assim, o que a gente fala que é realizado em uma cidade, esses nomes, esses projetos, né? Todos eles têm o mesmo nome, a mesma fundamentação para todas da rede, né? De todo o Brasil, na verdade. E isso chama muita atenção, é o nosso diferencial. De forma que um dia, né, uma irmã nossa lá do Recife, irmã Flávia, ela era coordenadora geral da pastoral, ela foi chamada na CNBB para apresentar esse projeto diante dos bispos, né, para mostrar como é a nossa evangelização nas nossas escolas. Porque muitas escolas católicas estavam sem saber como evangelizar a juventude. Né? Toda a honra e toda a glória para Deus. Não é mérito nosso. Sim. Mas é um legado deixado por Madre Agate, do qual a gente toma posse, e a gente sabe que se a gente não rezar, que se a gente não se apegar ao Espírito Santo, a gente não vai ter essas inspirações. E a gente é muito grata a Deus, né, por ver que funciona. Um jovem que faz um Fórmula 1, né, que, por sinal, próxima semana a gente vai ter lá no Colégio Regina Passos, o Fórmula 1, com os alunos da primeira série do médio. Nossa, é uma energia, é uma alegria de quem fez, de quem vai servir, né, que é impressionante. E a gente fica, que bom, né? Estamos atingindo, graças a Deus. Irmã, você está 2 meses em Sinop. De onde que você veio? Eu vim da cidade de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, que fica a 50 minutos do Recife. E lá também, eu trabalhava nessa área, né, da pastoral. E assim, quando a gente fala, o Recife, na verdade, ele é o coração, né, da instituição, não é, irmã? Isso, é a casa-mãe. Quando as irmãs vieram da Bélgica, em 1896, elas se instalaram lá em Recife, né? Primeiro, elas foram para Olinda, para o convento dos franciscanos, se abrigaram lá, encontraram uma caroninha lá, né? Enquanto procuravam uma casa permanente. E, por sinal, hoje é dia de São José. Isso. E tem um feito de São José nessa nossa chegada. Olha! Porque a nossa superiora geral da época, que era da Bélgica, Merinhace Poleni, ela ficou se comunicando com as irmãs, que a Madre Loyola, quem veio à frente dessas irmãs, e elas, né, naquele tempo a correspondência demorava muito para chegar, né? Mas aí umas ficavam se comunicando e elas rezando, e a Madre rezando lá para que elas conseguissem o terreno para construir o primeiro colégio. Comunicação por carta. Por carta. E aí, numa das cartas, a Merinhace disse assim: continuem procurando, que eu estou rezando a São José. E ele vai enviar um terreno tão grande
que vai ter muito espaço para as crianças brincarem, que vocês vão fazer reforma todos os anos e iremos ficar lá para sempre. E é lá no Colégio Damas, em Recife, que esse espaço foi encontrado e que, de fato, é muito grande. Tanto que no mesmo espaço foi construída a Faculdade Damas. Os alunos têm espaço demais para brincar. Todos os anos tem reforma. E eu acredito que ficaremos lá realmente para sempre, né? Com a graça de Deus. E uma graça alcançada por São José. Mas não tem só essa, tem mais uma. Você tem uma história lá, né, irmã? Tem, assim, a irmã nossa. veio para Sinop e está se adaptando aqui, porque é assim, é igual. Tudo funciona igual, mas, na verdade, são pessoas diferentes, gente. É um estado diferente, é tudo diferente, uma cultura diferente. Verdade. E tem que se adaptar a tudo isso, né, irmã? O bonito na história é que elas também tiveram a confirmação de São José se a gente deveria trabalhar com educação. Olha! Porque no mês de São José, elas começaram com algumas alunas aqui no Brasil. E aí só tinha, vamos dizer, 12 alunas, foi pingando assim, né? E aí elas pediram a São José, se no dia 19 de março nós tivéssemos 19 alunas, era uma confirmação de que a gente deveria realmente trabalhar com a educação, né? Continuar com a missão. E aí chegou o dia de São José, elas só tinham 17. E ficaram assim, né? Nossa, será que ele está dizendo que não Acho é? que não. Será que não? E as irmãs, né? Já tinham acertado com o padre para ter a missa de abertura. Sim. Do educandário e tudo. Começaram a missa, um ato de fé, né? Então, começaram a missa, algumas assim, bem tristinhas lá na frente. E quando já estava ali, a missa já tinha começado, toca a campainha. E aí, uma irmã vai atender. Quando ela chega na porta, um pai com 2 filhas gêmeas. Meu Diz Deus, assim, irmã, madre, me perdoe, cheguei atrasado, mas eu precisava trazer minhas filhas, porque eu fiquei sem minha esposa, e eu preciso que elas fiquem internadas aqui. Tarana. Aí a irmã, numa alegria tão grande, que abraçou as crianças, sejam bem-vindas. E conta, né, nos escritos que ela entrou com essas 2 crianças, passando pelo meio, e quando as irmãs viram, olhavam para a outra assim, e vendo, né, a alegria uma da outra, porque só elas sabiam o que elas tinham pedido a São José. E ali ele estava realizando, né, E o assim grande começou sonho. lá. Começou. Que muitos anos atrás, né, irmã? Muitos anos atrás. Décadas, na verdade, pode-se dizer, né, irmã? 1896, né? Estamos com 128 anos esse ano. Olha só. 15 de outubro que chegou no Brasil. E hoje é incrível, né, irmã? Porque quando a gente fala dessas escolas e cada lugar ela recebe um nome, como que há uma procura gigantesca pelas famílias de querer que os filhos estudem. E às vezes, assim, muitas vezes não tem nem vaga mais, né? Olha, então você já tem que pegar antes. Às vezes tem turmas que até uma filinha de espera porque não tem vagas. Então a gente vê a aceitação gigantesca que teve, Graças né? a Deus. Essa missão, né? E até então vocês rezando e de repente hoje chegar a essa estrutura toda que é a rede, as escolas, enfim, Verdade. né, irmã? E acho que a gente, né, enquanto escola, missão, deve muito obrigada a São José, né? Por ele ter, hoje dia dele, né? Sim. Por ele ter nos concedido essa graça, né? Então, eu acho que é o diferencial. É a gente não abrir mão do legado que foi nos deixado. Sim. Da gente não abrir mão da evangelização dentro da educação. É possível. E as famílias aceitam, porque assim, a gente não está falando assim de uma religião específica. Ali dentro são várias pessoas com várias crenças, várias religiões e que procuram lá porque realmente quer esse ensinamento que as irmãs têm, né, irmã? Nós temos alunos evangélicos, alunos que se dizem que não têm religião, né? Também. Mas Madre Agathe, quando começou, foi pensando em todos eles, né? Para acolher. Então, eu acho que, inclusive, eu fiz uma especialização em ciências da religião e, na época, eu fui fazer exatamente para a gente lidar com as várias crenças que a gente tem dentro da nossa escola, que a gente, né? O aluno quer estudar ali e ele precisa encontrar um espaço
onde ele se sinta bem, né? Onde se sinta acolhido. Embora ele saiba que a escola é confessional, que confessa uma fé, que é a fé católica. Mas eles são muito bem acolhidos, muito bem-vindos, e eu acredito que eles se sentem bem estudando lá. E tem algo que é interessante também, porque às vezes muitas coisas acontecem, tem um horário, às vezes extra classe, né? E há o convite. Quem quiser pode vir, quem não quiser pode vir, né? Isso. Não precisa ir, por exemplo, no caso de uma oração em família, quando você trabalha a semana de família, Sim. né, irmã? Então todos são convidados. Às vezes a pessoa quer ir, vai ser, já é especial, mas se também a pessoa não quiser ir, ninguém é obrigado a nada. Isso, né? verdade. Então vocês trabalham esses valores. Trabalhamos. A pessoa pode escolher e sabe, né? A partir do momento que optou por estar ali, também já concorda com a missão que vocês têm, né? Que sabe que tem as irmãzinhas lá acolhendo, sendo muito amorosas, né? Com todos. Verdade. Eu quando comecei na instituição, a gente ainda era assim, muito, o colégio era doutrinal, né? A gente tinha que passar a doutrina católica. Sim. E aí, com o tempo, a gente foi vendo essas crianças chegando de outras religiões e a gente foi vendo como acolher, né? E fomos vendo assim, que a gente tem que deixar claro a nossa missão, nossa religião, Sim. né? A gente professa uma fé, mas a gente também precisa se abrir para acolher essas outras crenças, né? Porque eles querem estudar. Eles querem estudar. Sim. E a gente tem testemunhos de muitos que chegam lá evangélicos e daqui a pouco acham tão bonito os projetos que eles também querem participar, mas livremente. Sim. Como você falou muito bem, até para os projetos de evangelização, eles têm inscrição. Ah, né? sim. Então, assim, a gente leva para aquele encontro quem de fato quer, demonstra vontade. Então, ali sim, a gente vai trabalhar Maria, a gente vai trabalhar a nossa fé, a Eucaristia, né, de forma dinâmica, atraente, que eles ficam tão felizes no final. Sim. A gente tem adolescentes que antes eram evangélicos, depois quiseram ser católicos, conversaram com os pais. Tem uma mãe lá em Pernambuco que ela um dia chegou para mim e disse assim: irmã, eu lhe entrego meu filho para a senhora guiá-lo no caminho católico. E ela era evangélica. Olha só. Que ele se apaixonou de uma forma. E ele começou a dizer: mãe, eu estou gostando, eu quero ser católico, eu quero comungar. E aí eu preparei ele, não só ele, mas um grupo de adolescentes do colégio para a primeira comunhão. E aí um dia a mãe dele chegou e falou isso. E é interessante, irmã, porque assim, vocês não têm a missão, mas não é nada forçado, é bem pelo contrário, a pessoa vai fazendo as escolhas, né? Porque assim, tem a missão de vocês, mas também é uma empresa ali, né, irmã? Então é agregado aos dois. E as irmãs também têm que ter muita sabedoria para conseguir evangelizar e, ao mesmo tempo, administrar, né, irmã? Que são dois setores que vêm se unindo em meio a uma missão, né? O acadêmico é muito forte, Sim. né? A preparação também para os nossos profissionais, a rede se preocupa muito, né, com a rede é bem rígida, nós temos isso, né, todos os anos nós temos um encontro com educadores de todos os colégios do Brasil. Sim. E esse ano será em Garanhuns, inclusive onde a irmã Liliane, que foi a nossa diretora, está sendo a diretora lá, ela que vai ser que vai acolher todos os educadores do Brasil inteiro, né? Que inclusive estão indo 3 educadores daqui de Sinop, que vão participar desse momento lá em Garanhuns, que é um momento para eles adquirirem, né, mais conhecimentos, se fortalecerem enquanto educadores, trazerem novidades para o colégio. E sabe, irmã, que é interessante porque, assim, além desse trabalho que vocês têm dentro da Congregação das Religiosas da Instrução Cristã, a rede cobra muito resultado. Ela é muito rígida quanto a isso. O aluno
né, a gente tem que se preocupar com este lado, mas eles também precisam aprender, eles têm que desenvolver, eles têm que se preparar para o mercado de trabalho, precisa, né, tirar boas notas em universidades para conseguir Sim. entrar, né? Enfim, porque depois a gente sabe, vem ali já o ingresso na universidade e, né, os pais querem o quê? Resultado. Então a rede também ela vem com essa cobrança de tanto por parte dos professores, eu não sei, em cima das irmãs também, né? Sim, tanto que todo final de ano, né, a gente coloca lá na rede, né, os alunos que as notas de redação, quanto eles tiraram no Enem, quais que já estão entrando nas universidades, qual universidade que eles passaram, né? E isso é em nível de rede. E tem crescido, graças a Deus, né? Esses resultados. E esse ano a gente teve aqui em Sinop, no Colégio Regina Paz, um aluno que ele passou em várias universidades do exterior, né? Ah, sim. Não sei se ele foi destaque, né? Foi destaque. E era um menino que participava de todos os projetos de evangelização. Olha que legal! Tá vendo? Para que a gente possa ver que... Foi um orgulho para o colégio, né, irmã? Pois é, porque às vezes pode ser que o pai e a mãe fiquem, não vai fazer os projetos, você precisa estudar. E quando o aluno realmente é estudioso, né, não é o fato dele estar em um encontro de evangelização que vai impedi-lo de estudar. A gente até às vezes diz para os pais, deixe que ele faça. Por quê? Vai estimular mais ainda, não é, a criatividade, o desejo de... porque quando ele faz um encontro, ele fica mais fortalecido emocionalmente, psicologicamente. O comportamento, né, irmã? O comportamento. Então, isso só ajuda. Né? Ajuda a ter rotinas também, porque se trabalha muito tudo isso, né? Sobretudo no 24 Horas, que é o projeto do 7º ano. Olha aí, ó. Que existe um tempo para cada coisa. Né? Para tudo há um tempo debaixo do sol, a gente trabalha, e eles já vão aprendendo a organizar o tempo a partir dali, do 7º ano. Irmã, e como que foi a sua escolha de você falar assim, eu vou ser religiosa? Como você escolheu isso e por que você escolheu ser da instrução cristã voltada à educação e aos jovens? Como é que foi isso? Você falou assim, essa é a minha missão. Foi de uma forma muito bonita, porque foi em um ano assim que eu decidi. Né? Eu não conhecia as irmãs, fui a um encontro, sempre tinha um grupo de jovens na casa das irmãs, lá na minha cidade, Carpina, Pernambuco, e eu participava todos os sábados à noite com outros jovens. E um dia a irmã me chamou para participar do encontro vocacional. Olha aí, né? A gente precisa de um caminho para poder descobrir a nossa vocação. E aí eu fui, participei desses encontros, fiz um retiro de 3 dias. Porque também, né, irmã, como conhece um lado, conhece o outro, sem ter uma abertura, né? Você tem um conhecimento, algo a mais que te chame a atenção para você saber o que é isso, o que é aquilo. Verdade. Né, tem pessoas que não sabem nem que existem religiosas aqui na cidade. Tem jovens que nunca tiveram contato com religiosas, com irmãs, e que às vezes nem sabem que existe. Então, a gente quando conhece, quando a gente toma conhecimento, algo toca na gente. E eu, quando conheci, que vi o amor das irmãs pela juventude, os olhos delas brilhavam quando a gente chegava no encontro, aquele acolhimento, aquela alegria, elas tocavam, cantavam. Aquilo me chamou a atenção. E na minha cidade havia mais 5 congregações. Inclusive, 5 congregações que usavam hábito, usavam véu. E as irmãs damas, na minha época, já não usavam o véu, né? E aí, mas o que me chamou a atenção foi o carisma, foi a alegria, foi o trabalho com a juventude. Até que um dia, elas me fizeram a proposta de rezar por uma semana para ver se eu tinha esse desejo de ingressar. E aí eu rezei uma semana e Nosso Senhor, no meu coração, só confirmava que era para essa congregação que Ele estava me chamando. Eu ainda não conhecia o carisma. Eu entrei mais pela alegria delas. O carisma estava ali sendo apresentado por elas. Mas, teoricamente, eu não sabia. E quando eu entrei, que dei meu sim, foi que eu vim conhecer
a grandeza do carisma, conhecendo os colégios por onde eu passei. Então, hoje, eu assumo, né, na minha vida esse carisma, que lá aos 18 anos de idade, eu conheci por meio das irmãs, me encantei e por isso dei meu sim. E como é que foi assim para você se dedicar totalmente, deixando família, enfim? Como é isso, irmã? Foi difícil no momento, né? Até dizer para meus pais que eu estava tomando aquela decisão. Foi bem difícil a reação da minha mãe, ela não queria. Mas era tão forte. Mas você queria muito, né, irmã? Eu queria muito, era muito forte dentro de mim. Depois que eu disse o sim, que eu disse, eu vou entrar, nada que falassem, que dissessem, ia mais abalar a minha decisão. Então, foi muito forte, assim. Hoje eu até olho para trás e digo, como eu tive coragem, né? Naquela idade, de deixar tudo, de sair de casa, ver todo mundo chorando. Parecia até que alguém tinha morrido. E você feliz ainda, né, irmã? E eu feliz. Né? E Dani, 10 anos depois, o meu pai me contou um segredo. Ele disse, minha filha, agora eu posso dizer. Ele disse que naquele dia que eu saía de casa, ele se sentiu como um pássaro. Ele tinha vontade de voar, porque ele sentia que estava dando um grande presente para Deus. Nossa! Mas ele só me falou 10 anos depois, porque acho que ele quis ver se eu ia ficar mesmo, né, antes. Mas foi muito lindo, assim. Hoje ele é falecido. Eu fico também com esse legado dele, né, de fé, que me incentivou, que disse, por Deus, minha filha, com Deus, você pode ir para o fim do mundo. Irmã, e falando um pouquinho, então, dessa estrutura familiar que às vezes a gente deixa, vocês agora constroem uma nova família, que são as irmãs. E aqui em Sinop tem muitas irmãs novas, porque a missão de vocês é essa, vai seguindo, vai para um lado, vai para o outro, uma cidade onde é chamado. E me conta um pouquinho hoje como que está a estrutura aqui em Sinop, porque muita gente conhece vocês, mas se apegou também até a outras irmãs, tinham conhecimento, e vocês já estão fazendo agora esse novo contato, né, Sim, com o pessoal aqui da cidade. Então, já apresenta um pouquinho para nós quem nós temos hoje aqui. Então, Dani, falando, né, sobre as irmãs, eu quero falar também da minha chegada aqui. A gente tem comentado muito entre nós do acolhimento, né, da cidade de Sinop. Todas nos sentimos muito bem acolhidas. Sinop é diferenciada, né, Diferenciado. Graças a Deus, assim, a gente foi muito bem acolhida. A gente está gostando muito, né? Eu estou gostando muito de estar aqui. E comigo também, esse ano chegou a irmã Nazarete, que ela não é nova em Mato Grosso, né? Pelo fato dela já estava em Sorriso, no Colégio Regina Celli. Mas para a cidade é nova para ela, para os pais, não é? Então, a irmã Nazarete, ela é a nossa diretora do colégio. E também ela é a nossa superiora na nossa casa, né? Ela que é responsável por nós irmãs. A irmã Ana Elizabeth, ela já estava no colégio ano passado. Ela permaneceu. A irmã Nazarete, ela fica mais aqui ou ela divide casa? Sim, aqui? Lá, a irmã Nazarete, ela é a diretora do Colégio Regina Passes e também tem a missão de ser do Regina Celli. Aí ontem ela foi e retornou hoje. Então, ela mora, tem o espaço que ela mora lá, um quarto dela lá, tem um quarto aqui, como é que é? Isso, mas a casa dela é aqui. Agora é aqui, então. É aqui, ela veio para morar em Sinop. E realmente ela fica mais tempo aqui no colégio. E geralmente ela vai lá 2 dias, 1 dia, 2 dias na semana, dependendo também da necessidade. Hoje nós temos algo que favorece muito, que é a tecnologia. Sim. Que a gente aproxima, né? Reuniões, contato com as pessoas, então isso tem ajudado muito também. Mas temos também a irmã Cláudia, que é a responsável pela pastoral do colégio, né? Quem tem essa missão de conduzir todos esses encontros de evangelização. E conta também conosco. Eu sou a irmã Miriam, que estou chegando. Estou na missão de assistente da direção. Quando a irmã Nazarete vai, né, para Sorriso, eu fico ali vendo o que está precisando. Também estou acompanhando os pais intercessores,
que é uma bênção também, né? Todas as quartas-feiras, às 7 da manhã, os pais vêm deixar os alunos e ficam já na capela para esse momento de rezar pela comunidade escolar, escolar, né? E Legal, eles é muito lindo porque expande, rezam desde a própria família, pelos alunos, mas também pelo mundo, né? Sim. Então é muito, muito legal esse todos, projeto, né? para todos que quiserem participar. Uhum. Então somos nós 4, né? A irmã Nazarete, eu, a irmã Cláudia, a irmã Ana e eu. Uhum. E assim, as outras irmãs que estavam aqui também foram seguindo, né? Temos várias irmãs que fizeram parte. Inclusive a irmã, esqueci novamente o nome dela, a irmã que ela foi para Sorriso. Irmã Veronice. A irmã Veronice, né? Ficou muitos anos em Sinop, né? Sim, a nossa ex-diretora também. Irmã Liliane. A irmã Liliane, né? Irmã que Maria agora José. Ela foi para outra missão. A irmã Maria José também, que já acabou indo para outro país. E é assim. Então, aquele vínculo, às vezes, aquelas irmãs que as pessoas conheciam aqui também foram se mudando, novas irmãs foram chegando. E a missão, né, irmã? Como Seguindo diz Madre Agate, missão. né? A missão é acompanhada das graças necessárias para nós que chegamos, mas também para quem nos acolhe. Sim. Porque é tudo novo também, né? Vão lidar com irmãs novas, que também é um desafio. Mas creiam que Madre Agate diz que a graça vem para nós e para vocês. E acolhe também, né? Também. É muito interessante mesmo. E toda essa estrutura que vocês têm de amparo, enfim, de estarem envolvidas em missão, de ter a congregação de outros lugares, de ter que seguir, de trazer isso para o mundo empresarial. Irmã, é muito organizado, né? A gente diz assim que é muito organizado e é muito interessante. E a gente fica muito feliz de você vir aqui hoje compartilhar conosco, né? A CDL, que ela é o coração do nosso comércio, e contar essa história, como que funciona, como unir essa parte de missão religiosas da instrução cristã e também essa parte empresarial, né, de uma história muito bonita, que no caso o Regina tem aqui, né, uma escola pioneira que veio com essa evangelização também, com uma missão, na época em que Sinop também estava começando, os pais tinham que levar os alunos, os filhos, para outras cidades, porque não tinha estrutura na cidade, né? Os pioneiros chegaram aqui e o desenvolvimento foi vindo junto com eles. Então, o colégio que começou até num seminário, uma estrutura ali, hoje se tornou assim tão grandioso, e os pais disputando vaga ali para conseguir ter seus filhos, né? Porque sabe dessa história, desse diferencial, da missão que vocês têm também, além do lado que a gente fala que seria do estudo, né? Do conhecimento que é levado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui também falando um pouquinho da nossa missão, do nosso carisma, da nossa consagração. É uma alegria muito grande e espero que a gente possa, né, de outras vezes, continuar partilhando esse dia a dia da gente, né, que nos torna assim felizes de fazermos por Deus e para a maior glória dele. E nesse mês das mulheres, irmã, a gente também parabeniza vocês, né, por essa missão, pelo lado empresarial de vocês, pelo lado de missão que vocês têm, não só aqui em Sinop, pode-se dizer, mas no Brasil, no mundo, né? Então, parabéns pelo mês também das mulheres. Muito e pelo trabalho que vocês desenvolvem com os nossos jovens. Parabéns também. Obrigada. E já aproveita, irmã, leva um abraço, né, a todos que fazem parte com vocês lá, inclusive as irmãs que hoje estão aqui, as outras que a gente conhece que já não estão também. Fica o nosso abraço lá para todos. Nós que agradecemos. E olha, este foi o nosso bate-papo, então, com a irmã Maria Ramos, ela que faz parte das religiosas da instrução cristã, falando um pouquinho hoje sobre educação, missão, jovens e também tudo isso agregado à empresa, no caso, o colégio. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço você pela sua companhia e eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Vou te esperar. Tchau, tchau.